Fogo, cara. Os caras preferem jogar no Caio Martins. Então o Palmeiras joga para 10 mil pessoas em Caio Martins e arranca um empate lá. Tranquilo. 1-1. Jogo mais difícil. E o Jair Pisserni jogou para não perder aquele jogo. Ele não entrou com o time do mesmo jeito. O Jair Pisserni foi muito mais conservador nesse jogo. E o Palmeiras traz um empate, que seria o último empate do time. Porque depois o Palmeiras realmente embalou. Vem o Sport no Palestra de novo. De novo, né? Outro time que ganhou da gente aqui no Palestra. E o Palmeiras engole. Ganha de 1-0, né? Gol do Daniel. Lembra que eu falei pra você, né? Esse cara fazia um gol de cabeça pra caramba, os dois zagueiros. Daniel faz um gol no Sport. O Palmeiras ganha do Sport e já abre 4 pontos. E já tá na liderança. Vem o jogo fora com o Marília. Esse jogo fora com o Marília foi, eu acho que, o que deu a certeza que a gente ia subir. Porque começa a passar aquelas coisas na cabeça, né? E se dá uma coisa errada? E se... E o jogo com o Marília foi muito difícil. Lá no Bento de Abreu. Os 2 gols foram sair no segundo tempo. Mas foi gol construído. Foi gol de time grande contra time pequeno. Foi gol de camisa grande contra camisa pequena. Então o estadinho lá lotado. Os caras fazendo uma pressão, né, encardido. Imagina o Marília podendo voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eles estavam empolgados. Mas aí no final, 2 gols, né? Munhoz e Lúcio. E aí o Palmeiras fecha o primeiro turno com 7 pontos. E com 2 jogos em casa para fazer. Porque ganhou fora, empatou fora com o Botafogo e ganhou fora do Marília. Então tinha 2 jogos em casa para fazer. E aí tem a volta. O primeiro jogo da volta, a tabela espelhada, né? O terceiro jogo foi contra o Marília, o primeiro jogo é contra o Marília. E aí vem o Marília em casa. Quem se lembra do clima do jogo contra o Marília? Veja, eu estou falando de Palmeiras e Marília, não estou falando de Palmeiras e River Plate, Palmeiras e Boca Juniors, Palmeiras e Peñarol, Palmeiras e Flamengo, eu estou falando de Palmeiras e Marília. Parecia final de Copa do Mundo. Palestra abarrotado. Eu tive a chance de assistir esse jogo de cima daquele prédio que ficava bem no meio do campo. Não é o prédio do Pisca-Pisca que ficava atrás do gol ali, mais pro lado da piscina. Aquele predinho que ficava bem no meio. Eu tive um conhecido que conhecia alguém que morava lá, que estava abrindo ali. Chama os amigos aí. Eu fui um desses amigos. Então eu não assisti, eu não paguei ingresso para ver esse jogo. Quer dizer, eu acabei pagando, né? Você tinha que pagar para ir. Mas eu não estava nas arquibancadas, mas eu estava de cima numa visão do Palestra que era raríssima. Eu nunca tinha... Lógico, ninguém nunca viu de lá, só quem já esteve naquele topo de prédio. Imagino que eu tenha sido muitas pessoas. Uma visão maravilhosa do Palestra. Porque você tem... Pela primeira vez eu vi o Palestra lotado inteiro. Porque quando você está na arquibancada, você não vê onde você está. Você só vê a partir de onde o seu campo de visão pega, né? Então se você está na parte reta ali, você tem um monte que você não vê. Você só vê um monte de cabecinha, assim. Mas você não tem aquela visão, né? Aquele ângulo completo de quem está olhando de cima. E foi uma das noites que eu vi o Palestra mais bonito em toda a história. Porque o clima estava espetacular, porque a organizada preparou, né, todas aquelas faixas, pegando o campo inteiro. Normalmente as faixas pegavam só, às vezes só a arquibancada, às vezes só a arquibancada e a ferradura. Mas dessa vez eles deram a volta inteira, né? Claro, só não pegou a piscina, porque não era fechado.
Mas o tal do Hulk fazendo uma zoeira, fumaça verde, pó verde, uma zona, um clima delicioso. E o Palmeiras soube aproveitar tudo isso e meteu 2-0 no Marília. 2 golaços, 2 chutes de fora. Eu lembro que num deles, acho que no do Lúcio, foi igual do Cleiton Xavier, do tipo de não vai chutar daí, gol! Sabe? Como é que o cara me chuta lá de fora e pegou na veia? A bola foi, acho que foi do Baiano. Acho que foi do Baiano, que foi mais na veia ainda. Um chutaço. O Palmeiras ganha de 2-0 do Marília. E aí era só. Faltava 2 jogos, o Palmeiras estava com 10 pontos. Aí era só ganhar mais um jogo, né? Você tinha o jogo com o Botafogo em casa e tinha o jogo com o Sport fora. E no jogo com o Sport fora, que acabou indo para Garanhuns, e não foi no Arruda, não foi na Ilha do Retiro, não foi no Recife. O Sport leva o jogo para Garanhuns, no interior do Pernambuco. E o Palmeiras ganha do Sport de virada. O Sport abre o placar aos 13 minutos do segundo tempo. Aos 15, o Adãozinho é expulso. Então a gente estava perdendo o jogo e com 1 a menos. E o Palmeiras vira o jogo. Com gols do Magrão e do Edmilson. Não foi gol do Wagner Love. E o Palmeiras volta para a primeira divisão. Foi uma sensação. Eu lembro exatamente onde eu estava. Eu estava num churrasco na casa de um amigo meu, que não é palmeirense. Vários amigos reunidos. Chegou a hora do jogo. Eu falei para ele: amigão, me dá uma TV aí que agora eu vou assistir o jogo do Palmeiras. Churrasco, sabe aquele churrasco do dia inteiro? Já tava, né? Agora eu vou ver o jogo do Palmeiras. E todo mundo sabe, né? Meus amigos, né? Sabiam eu com o Palmeiras, essas coisas. Ninguém fez gracinha. Ninguém fez, sabe? Nada. Todo mundo vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Amigos, né? Amigos de verdade. Amigos muito legais. Que eu tenho até hoje. E eu não fiz nenhum escândalo, né? Nada. Mas fiquei muito feliz, muito orgulhoso. Na hora que acabou o jogo, eu abri a porta. Fui no quarto do cara, né? Assisti na TV do quarto do cara. Morava com os pais ainda. E saí de peito estufado. Cabeça muito... Queixo, sabe o queixo na frente, assim? E eu sentia o respeito. Respeito. Um monte de São Paulino e um monte de corintiano. Diferentes da maioria. Pessoas de mente mais elevada. Mas corintianos e São Paulinos que gostam de futebol pra cacete, mas que não tem essa de ficar de zoeira, sabe? A zoeira, essa besteira que inventaram nesse nosso país. Eu senti respeito desses caras. Me deu um orgulho tão grande de ser palmeirense. Então foi um ano mágico, foi um ano em que, como eu disse, o botãozinho da neurose foi temporariamente desligado, em que nem a incompetência da diretoria, dos diretores, do presidente, nada conseguiu atrapalhar a nossa volta para a Série A. Quem veio no reboque da gente foi o Botafogo, que no último jogo, mesmo perdendo de 4-1 no Palestra, uma surra. Acabou ficando em segundo lugar, mesmo assim, e subiu para a primeira divisão também. E no final, no ano seguinte, tudo voltou ao normal, né? O botãozinho da neura ligou de novo, aquela cobrança, aquela coisa.
Mas em 2013 foi, 2003, né? Foi mágico. Foi, a gente pode dizer que dá orgulho, não pelo resultado esportivo, mas pelo que a gente construiu juntos, todos juntos, aquele ano. O que a gente mostrou que a gente é capaz de fazer. Pena que precisou cair para a segunda divisão para esse espírito incorporar na nossa torcida. Seria muito mais bonito, muito mais legal se a gente fosse assim hoje, né? Mas infelizmente não é assim. A gente tenta fazer algo parecido hoje aqui no nosso canal. A gente tenta não plantar essa semente, né? Ou não disseminar essa semente da corneta, da zoeira, da neurose, né? A gente tenta mostrar um jeito diferente de torcer, parecido com esse que a gente tinha na Série B em 2003. Não precisa estar na Série B para ser daquele jeito, né? Foi um ano magnífico, espetacular, estádio lotado, clima sempre favorável, podia ser sempre assim. É uma lição que eu acho, uma lição não, uma reflexão que eu acho que a nossa torcida poderia fazer, né?